Graça e paz, amada igreja. Aqui estamos mais um dia, mais uma vez, para darmos esse estudo da série Compreendendo as Escrituras. Amém? Hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante e lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Quando Deus diz para nós guardarmos o nosso coração com toda diligência, irmãos, é com todo cuidado. Aquilo que nós ouvimos e que guardamos no nosso coração, nós temos que ter cuidado. Por isso nós devemos buscar a Deus para que Ele nos ajude a compreender aquilo que ouvimos. Amém? Com relação à sua palavra. Glória a Deus. E o tema dessa ministração é o dia de finados. Amém, irmãos? No dia 2 de novembro, os católicos de todo o mundo, eles se reúnem para celebrarem o Dia dos Mortos, o Dia de Finados, mais conhecido como os dias o Dia dos Mortos. Amém? Nesta data, milhões de pessoas homenageiam os seus amigos, parentes, né? Pais, mães, irmãos que já faleceram. Eles fazem homenagens ali nos locais onde eles foram sepultados. Então, é muito comum que nessa data nós vemos aí os cemitérios cheios, né, para aquelas pessoas homenageando ali os seus mortos. Amém? Há muitos anos atrás, o sistema religioso católico instituiu a data do dia 2 de novembro, em que todos deveriam rezar e interceder pelo pecado daqueles que já morreram. Por isso, nesta data, é muito comum que a gente vê aí as pessoas superlotando os cemitérios. Amém, irmãos? Essa prática religiosa, ela é incentivada lá no livro de 2 Macabeus, no capítulo 12 da Bíblia Católica. Porém, essas crenças não possuem bases bíblicas. Elas fazem parte elas são de um livro apócrifo que faz parte da Bíblia dos católicos. Amém? Mas eu peço que os irmãos fiquem atentos àquilo que a Bíblia fala a respeito dessas coisas, né? Nós estamos aqui não para atacar qualquer religião que seja, porém esclarecer algumas práticas que são feitas por algumas pessoas. Amém, irmãos? E isso é interessante que nós aprendamos da maneira correta. Amém? Porém, todas essas crenças que nós vimos, nós sabemos que elas, além de não ter nenhuma base bíblica, né? Mas ainda assim nós vamos ver o que realmente a palavra de Deus fala a respeito da nossa relação com os mortos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui o que está escrito no livro na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus
9, 27 e 28. Glória a Deus. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois o juízo. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá outra vez, a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Na verdade, é que não podemos fazer nada por aqueles que já morreram, irmãos. Né? Quando uma pessoa falece, a verdade é que o seu destino já foi definido pela sua vida, pela sua escolha em vida ainda. Amém? Naquela decisão que todos nós já tomamos, mas tem pessoas que ainda não tomou essa decisão de servir a Deus ou não, entregar a sua vida a Cristo ou não. Amém? Glória a Deus. Depois da morte, não existe a possibilidade de arrependimento, irmãos. O arrependimento para adquirirmos a nossa salvação tem que ser ainda em vida. Depois que a pessoa morre, depois que alguém morre, aí depois da morte é só ele e Deus. Segue-se o juízo. Não adianta mais a gente fazer qualquer coisa que seja. Quando alguém morre, essa pessoa, dependendo da sua escolha, ou ele é salva e estará na eternidade com Cristo, ao lado de Deus, ou então, se não, caso contrário, essa pessoa terá o inferno como destino. É isso que a Bíblia relata, né? A Bíblia nos deixa claro acerca da nossa salvação, quanto ao arrependimento. Depois da morte, irmão, não tem como voltar. Uma das passagens mais conhecidas, né, que a gente conhece na Bíblia, é aquela passagem do rico e o Lázaro. Né? Ali o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Lázaro estava em Deus. Aquele homem rico morreu e foi para o inferno. Assim diz a Bíblia. Amém? Eu não estou aqui, irmãos, falando nada de mim. Apenas aquilo que está escrito nas Escrituras. E é interessante que temos que ter essa clareza de quem é Deus, daquilo que é a palavra dele e aquilo que a Bíblia nos traz à luz da sua verdade. Nós temos que ter esse entendimento. Amém? Por isso nós estamos aqui ministrando mais uma das ministrações da série Compreendendo as Escrituras. Amém? Da mesma forma, agradecer aos mortos por graças alcançadas ou fazer promessas a eles em troca de algum tipo de milagre, essa prática não está de acordo com a Bíblia. Amém? Muitos fazem isso, mas está fora do que diz as Escrituras. Amém, irmãos? Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque de todo o conhecimento de quem é Deus, para isso é necessário que nós conheçamos para que não tomamos a decisão errada, o caminho para que não escolhemos o caminho errado. Amém? E por isso é necessário que nós entendemos e compreendamos as Escrituras, a palavra de Deus. Glória a Deus.
Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus. Amém? Sabemos que de nada adianta orar pela salvação dos mortos. E também eles não podem realizar graça ou milagres, né? Pois isso só Jesus pode fazer, irmãos. Os mortos, seja ele quem for, o que está morto, não pode fazer nada nem por mim, nem por você. E isso está claro para nós aqui nessa passagem, né? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus o Cristo, somente, irmãos, né? Temos aí muitas pessoas que nós sabemos que foram pessoas que levaram uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, porém essas pessoas estão com Deus, né? Estão salvas, mas não podem fazer nada, nem por mim e nem por você. Amém? E também não pode realizar graça nem milagres, essas pessoas, né? Só Jesus. Só Jesus tem a autoridade para nos agraciar, para nos perdoar, para nos perdoar os nossos pecados e para realizar milagres na nossa vida, irmãos. Só Jesus pode fazer isso. Amém? Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz que a Jesus foi dado toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Amém? Então, não posso esperar nada de outra pessoa que não seja Jesus, né? A Bíblia não, mas também a Bíblia não nos condena, irmãos, em visitarmos o túmulo de um amigo, de um familiar, ou de qualquer ente querido que seja. A Bíblia não fala nada a respeito disso, não nos condena se algum dia eu for no túmulo de alguém e visitar ali aquele túmulo. Não, a Bíblia não fala nada a respeito para condenação, e diz que isso é pecado. A Bíblia não fala disso, né? E não há não há problema algum em irmos a esse lugar, a um cemitério, visitar um túmulo. Não tem problema nenhum. Porém, o que não podemos é achar que se formos ali para orar, para rezar por aquele, ou rezar, ou qualquer coisa que seja, para alguém que está morto, vai fazer alguma coisa para essa pessoa. Não podemos achar isso. A motivação de irmos a esse lugar não pode ser para esse fim, irmãos, né? Eu mesmo, praticamente, eu não faço isso. Não vou em cemitério, assim, a menos que eu seja a menos que alguém me chame para ir num velório de alguém conhecido e tal, como eu fiz um dias para trás no velório do irmão Júlio. Caso contrário, irmão, eu não vou. Eu não acho necessidade, não sinto necessidade de fazer isso, né? Mas se alguém quer fazer isso, não tem problema. A Bíblia não nos condena por conta disso, né? O que não podemos também, irmãos, é morrer com algum parente nosso. O exemplo, o meu pai falece e tem gente que falece, morre junto com aquela pessoa. Tem pessoas que ao falecer
alguém da família dele, alguém que ele gostava muito, amava muito, aquela pessoa chega a um ponto de desistir da própria vida por conta disso. Isso é pecado, irmão, porque aqueles que já morreram, cessou-se a esperança. Ali é ele e Deus, né? Ou se ele reconheceu Jesus, se ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia nos garante que essa pessoa está salvo com Deus, né? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz assim que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ou seja, a pessoa que reconheceu a Cristo em vida como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma, então essa pessoa ela não morreu. Ela morreu o seu físico, a sua carne voltou para o pó, mas a sua alma foi promovida ao céu. A Bíblia nos garante isso, irmão. Porém, aquela pessoa que morreu sem Cristo, a Bíblia diz também que esta pessoa descerá ao inferno. Amém? Mas ainda assim, nós temos que respeitar a saudade das pessoas, que as pessoas, aquelas pessoas que são entes queridos nossos, quando ela falece, é claro, irmão, ela deixa saudade, a gente fica com saudade, a gente nunca mais vai ver aquela pessoa, isso é normal. Agora, não podemos achar que essa pessoa pode fazer alguma coisa por mim ou por você. Nós devemos deixar isso bem claro aqui, amém? Temos que lembrar, sim, dos momentos bons, dos momentos felizes que tivemos com essa pessoa, né? Nós devemos, sim. Só isso também, irmãos. Mais nada, entendeu? Glória a Deus. Não é pecado sentirmos saudades, né? E lembrarmos dos momentos que nós tivemos com as pessoas que já faleceram. Pois para que isso, pois para os que já estão, que ainda estão vivos, esses sim, nós devemos orar por eles, nós devemos pedir para que Deus os proteja, pedir a proteção de Deus para nós que estamos vivos, pois os que já morreram, nada poderemos mais fazer por eles. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós devemos ter equilíbrio de como tratar a respeito da morte, né? A Bíblia nos dá instruções sobre o que é errado fazer, né, com aqueles que já morreram. Como, por exemplo, orar por eles. Orar por alguém que já morreu. Isso é errado, irmão. A Bíblia não nos recomenda a fazer isso. Outra coisa, buscar sua bênção. Tem gente que pensa, porque o pai dele morreu lá do céu, segundo a cabeça dele, ele pensa que ele pode, ele ainda pode estar abençoando a vida dele. Já vi gente falar isso. E isso não é verdade, irmão. Amém? Buscar a proteção de alguém que já morreu. Olha, impossível. Isso jamais pode acontecer. Você sabe por quê? Porque Deus ele não permite a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo natural. De alguém que já morreu voltar para falar alguma coisa aqui na Terra. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo isso. Olha, o meu pai voltou. Eu fui lá no centro espírita e lá o meu pai voltou e veio falar comigo. Eu falei para essa pessoa, falei, meu querido, isso não é verdade. Aí levei ele na Bíblia e mostrei lá onde os demônios, os demônios que atuam aqui na Terra hoje, no reino espiritual, porém atuando na vida das pessoas, eu mostrei para ele, falei, olha, esse que veio não é seu pai, ele é um agente de Satanás que veio para te enganar.
Isso não é verdade. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele e esclarecer essa questão, irmão. Porque quem morreu não volta. Eu te garanto, a Bíblia diz isso. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós não podemos também é pedir a intercessão de alguém que já morreu em nosso favor, irmão. Porque a Bíblia diz que só Jesus pode fazer isso. Só duas pessoas intercedem por nós. Jesus que está sentado ao lado do Pai hoje e o Espírito Santo que está dentro de nós, que se move com gemidos inexprimíveis e que intercede por nós, irmão. Fora dessas duas pessoas, Jesus e o Espírito Santo, ninguém mais. Quem já morreu não pode interceder por mim e nem por você. Glória a Deus. Vamos ver o que está escrito em Romanos. Romanos no capítulo 8, versículo 34. Diz assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e que também intercede por nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, que pessoa alguma que já morreu pode fazer algo por nós. Senão Jesus, somente Jesus. Pois nenhum outro morreu na cruz e ressuscitou por nós. Por isso é errado esperarmos qualquer coisa que seja de quem já morreu, né? Porque morreu, irmão, é ele Deus. Só Jesus pode interceder por nós. Jesus e o Espírito Santo. Amém? Isso fica bem claro para nós aqui nessa passagem. Devemos sim respeitar a saudade das pessoas que sente saudade, que sente saudade das outras pessoas que já morreram. Nós devemos sim respeitar isso, né? Nós devemos ter assim, compaixão das pessoas, né? E não escandalizar elas, porque estão com saudade de alguém que já se foi. Isso não tem problema nenhum, né? Mas nós devemos sim esclarecer aquilo que é verdade segundo a palavra de Deus, para que as pessoas não fiquem enganadas. Eu orei hoje e pedi para que Deus me desse essa revelação desse estudo, e justamente por conta de muitas pessoas, irmãos, meus parentes, pessoas da minha casa, que ainda tem essa prática, sabe, de achar que alguém que já morreu pode interceder por ele, pode o ajudar, pode estar com ele, sabe? E devido a alguns questionamentos da minha própria família, por isso eu pedi, Deus, me dá sabedoria, entendimento, para que eu possa explicar para eles da melhor maneira, segundo a palavra de Deus, para que ele saia dessa enganação, dessa coisa que não os levará para o caminho correto. Amém? Então eu pedi para que Deus me desse entendimento desta palavra para esclarecer o que é verdade ou não nesta prática. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes no capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. O rei Salomão diz assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim dos homens, e os vivos os aplicam ao seu coração. Amém? O rei Salomão, irmãos, ele nos alerta de que estas coisas servem para nós
para que nós viéssemos a refletir, sabe? Quando vemos alguém que faleceu, né, que ali cessou toda a esperança, os projetos, ali se foi os projetos, se foi os sonhos, ali acabou tudo, irmão. Acabou aqui, né? Acabou aqui, nessa terra. Porém, há uma vida, uma outra vida, há um mundo vindouro, o mundo espiritual ainda. Nós vamos entender isso já já, né? Para refletirmos acerca da morte e que devemos tratar desse momento com respeito e também nós, os que estamos vivos, devemos levar a sério a vida, para que quando chegar esse dia, irmãos, nós estarmos conscientes das escolhas das quais nós fizemos, né? Então, é interessante que nós nos atentemos hoje para o Senhor, né? Fazemos a nossa escolha por Jesus hoje, porque depois da morte, irmãos, não há mais nada a fazer. A sua escolha de hoje pode ser a sua vitória ou derrota de amanhã, né? Escolha por Jesus para que você tenha uma eternidade ao lado do Pai, juntamente com Jesus. Caso contrário, irmão, será terrível. Só há 2 lugares para onde o homem, quando morre, vai. Só há 2 pessoas a qual a pessoa que morre pertence. Ou a Deus ou ao diabo, irmãos. Quando alguém morre, só 2 pessoas podem ter direito a ele. Ou Deus ou o diabo. E essa escolha nós temos que fazer em vida ainda. Amém? Devemos aproveitar a oportunidade de que ainda estamos vivos para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque, irmãos, se escolhermos por Jesus, teremos o céu por certeza. Porém, se negarmos a Jesus, não quisermos andar no seu caminho, não quisermos trilhar o seu caminho e nem fazer a sua vontade, essa pessoa terá o inferno como destino. E não há mais nada a se fazer depois dali. Amém? Nós temos hoje a oportunidade de decidir por uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno. A escolha é sua. Amém? E para concluir, irmãos, nosso estudo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Né? Diz assim no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós percebemos aqui que quem crê, quem pode crer? Só quem está vivo, irmão. Depois que morre, o seu destino já está determinado, dependendo da escolha que você fez. Então, aqui está dizendo na parte B do versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, nós vemos aqui que se eu, estando vivo, eu posso decidir por Jesus, ou não. Só quem está vivo. Amém? Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para salvar, para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Jesus, ele não veio para nos condenarmos. Ele veio para nos salvar. Ele preferiu ir para a cruz e nos dar a oportunidade de sermos salvos, de reconhecer o nosso pecado e assim adquirirmos o seu perdão para que não perecêssemos, para que novamente
nós fôssemos reconciliados com o Pai. E Jesus cumpriu direitinho a ordenança do Pai para ele. Ele veio, né, entregou a si mesmo em favor de nós e voltou para o Pai novamente, irmão. Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Nós também devemos fazer o mesmo, cumprir a nossa missão em Cristo Jesus. E essa decisão nós precisamos tomar hoje, agora, porque daqui 5 minutos não sabemos mais se ainda estamos vivos. Não sabemos o que vai acontecer. Então aproveita hoje, agora, para fazer essa decisão por Jesus e assim para que você tenha uma eternidade no céu com Deus. Amém? Versículo 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, né? Porquanto não creres no nome do unigênito Filho de Deus. Em algumas versões diz, né, aquele que crê não é condenado, porém quem não crê já está condenado. Amém? Já pensou? Já pensou se o último dia da sua vida fosse hoje? Se o último dia da minha vida fosse hoje e eu não reconhecesse a Cristo como Senhor e Salvador? A Bíblia está dizendo que se eu não fizer isso, aí sim estarei condenado. Então eu tenho que decidir isso agora, irmãos. Agora, enquanto há tempo. Amém? Nesta passagem, nós concluímos que nenhum dos que já morreram pode trazer qualquer benefício, irmão, para um de nós. Não pode, né? Alguém, senão aquele que morreu e ressuscitou, Cristo Jesus. Irmão, ninguém que já morreu pode te dar salvação, pode interceder por você, pode fazer qualquer coisa que seja por você. Não pode. Só Jesus, porque ele morreu, mas também ressuscitou e hoje está vivo ao lado do Pai. Às vezes eu olho para a palavra de Deus e digo: Deus, muito obrigado, porque a cruz está vazia. Hoje a cruz está vazia, porque ele ressuscitou e está junto do Pai, intercedendo por mim. Por isso eu estou hoje na presença do Senhor. Eu sempre faço essa oração para Deus em agradecimento de tudo aquilo que ele já fez, porque eu me decidi por Jesus. Não pertenço mais a esse mundo, mas sim a Ele, que é digno da minha vida, por quem morreu e ressuscitou por mim e pela minha casa. Por isso eu entreguei, decidi, irmão, entregar a minha vida por Jesus, para Jesus. Então, mesmo eu me entregando a minha vida para Jesus, me santificando para Jesus, depois que eu morrer, irmão, não posso interceder por ninguém, porque muitos creem dessa maneira, que o pai dele, que a mãe, que o irmão, que não sei quem, intercede por ele, que está junto dele, ajudando ele todo momento. Isso é uma enganação, isso é uma mentira de Satanás, irmão. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Amém? Só Jesus pode nos salvar, interceder, nos agraciar, proteger e nos levar para o céu, irmão. Só Jesus pode fazer isso e mais ninguém. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se entregou no meu e no seu lugar para que hoje nós tivéssemos vida, irmão. E ninguém mais fez isso por mim e por você. Em ninguém mais que já morreu está a salvação, está a intercessão, está nada, irmão. Ele não pode fazer mais nada. Só Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
Pai, graças te dou, meu Pai, pela tua palavra. Meu Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje acerca do que devemos ou não fazer, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. A tua palavra, meu Deus, não nos deixa à escura, Senhor. Meu Deus, que esse estudo possa ir de encontro aos corações. Meu Deus, que o teu Espírito tenha liberdade para convencer, meu Deus, cada pessoa que está vendo essa ministração, que ainda não se voltou para Jesus, que ele tenha um entendimento, meu Pai, do que é verdade ou não, daquilo, meu Deus, que é conhecimento de Deus, meu Pai. E assim, meu Deus, que a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça predomine sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória e para a glória do teu nome. Amém.